Vamos nessa? Bora! Vamos embora. Bom, pessoal, estamos começando mais um Colabora Talks. Esse é o de número 6. E, de novo, com o Caio. Já fizemos um, acho que foi o segundo ou terceiro, se não me engano. E estamos voltando agora. No primeiro, a gente focou muito em employer branding com o olhar para o candidato, né? O olhar para fora. Foi a parte um. Agora vamos bater um papo aí na parte 2, com o olhar para dentro de casa, com o olhar para o colaborador, a experiência do colaborador. Caio, vice-presidente Latam da Radiance, apresentando bem rapidinho, cofundador da Employer Branding Brasil, para quem tem a audácia de não te conhecer ainda. Imagina. Seus dois crachás mais importantes. Exato. Fala rapidinho aí de você e aí depois a gente cai dentro. Maravilha. Corintiano, chocólatra, hamburgólogo, futebolista nas horas vagas. Messi aos sábados. Exatamente. Terça e quinta, agora terça e quinta à noite estou jogando no clube lá. Enfim, 24/7 Employer Branding, né? Como você falou, seja pela agência, pela Radiance, atendendo aí quase 40 clientes na América Latina, e pela EBB, impactando, por acaso o número também é 40, são 40 mil EB Lovers, né? Os nossos seguidores aí que acompanham nossos artigos. Então, tá falando, Thalita, escreva artigo, o pessoal gosta mesmo, consome muito, né? Então, a gente tem artigo, a gente tem podcast, faz evento, curso, pesquisa, enfim, tem um monte de coisa. A maior comunidade de EB do país e muitas novidades em breve aí da própria EBB, tem coisa nova chegando. Legal, legal. Bom, vamos embora. Então, assim, clássico employer branding dividido em dois, né? O olhar para fora e o olhar para dentro. E aí a gente começa a falar do EB com foco interno. E, cara, a primeira pergunta é o que na prática significa um trabalho de marca empregadora olhando para dentro? Né? O que significa isso na prática? Acho que o primeiro ponto para a gente ter certeza aqui, né, do que a gente está falando, que eu gosto de até dar um passo para trás, é falar de employee experience, employer branding, como é que tudo se conecta, porque as pessoas acabam confundindo um pouco os termos, né? Até porque o tema fica na moda, todo mundo começa a falar sobre, né? E a gente não tem muita certeza do que é. Não que eu seja dono da verdade, mas como eu estudo, na média, mais do que as pessoas, dou aula, tudo, mas, como eu disse, dar aula a gente acaba se desafiando e querendo aprender sempre também, né? O employee experience, de maneira bem simples, da porta para dentro, employee, colaborador, funcionário, putz, recrutou, assinou a quarta oferta, começou a trabalhar, putz, ali começa a jornada de colaborador, talvez um pouquinho antes ali, naquelas dias, semanas que antecedem de fato a experiência de trabalho, todo esse ciclo, essa jornada aí de colaborador é uma coisa, para fora é a tal da experiência do candidato, né? Então, candidato por quê? Porque ele não conhece sua empresa, ele não sabe quais são seus valores, não conhece suas pessoas, sua liderança, a cultura, enfim, tem vários aspectos aí. Então, acho que isso é um pouco importante separar a experiência do candidato, a experiência do colaborador. Só que, obviamente, quando a gente fala de marca empregadora, de reputação, você está exposto, né, e você é impactado dos dois lados. Pelos seus colaboradores, né? Então, aí, olhando dentro de casa, o que eles fazem, falam entre eles, com fornecedores, com clientes, com stakeholders em geral, e até durante o processo seletivo, você impacta, né, a reputação da sua marca empregadora, você vai ajudar a construir uma história legal, contar mensagens bacanas, ou não, né? Você vai meio que atrapalhar quem quer realmente trabalhar a marca empregadora, vai ficar mais desafiador para você realmente atrair as melhores pessoas e contar histórias bacanas. Então, de uma maneira, acho que para começar aqui, bem simples, é bom a gente separar. E tem um outro ponto que é fundamental quando a gente fala de marca empregadora e na employer branding, que é toda marca empregadora diferente, né, de uma marca de consumo. Pega uma startup, ou mesmo empresa grande, tradicional que seja. Você olha uma famosa dor no mercado. Puxa, então tô olhando você atrás. O violão mudou. Putz, agora o violão tem que ser digital, sei lá o quê. Aí você olha para o violão, aí você traz para dentro de casa, dá uma desenvolvida, faz o tal do MVP, aí você volta e fala assim, nossa, agora tem um novo violão 2.0 aqui. E aí você vai lá, testa com método de pessoa, você volta para dentro de casa, faz o MVP lá, versão 2, 3, sei lá, e aí você lança isso para o mercado, e aí você, enfim, vai vender esse treco que você acredita, olhou a oportunidade. Para construir a marca empregadora, a gente não pode olhar para o mercado e falar, o mercado está indo assim, então também você é essa empresa. A gente constrói de dentro para fora. Então, eu olho para dentro de casa, converso com colaboradores, liderança, etc. Enfim, faço essa lição de casa,
entendo que é valor para essas pessoas, independente do que o mercado está falando, até porque o mercado ele é super amplo, o mercado de talentos, o mercado de pessoas. Não dá para você, né, ser startup e também ter os melhores benefícios e também ser global. Não dá. Você tem coisas que determinadas empresas e segmentos têm e outras coisas que outras empresas e segmentos, né, vão ter. Então, esse olhar para dentro, começar a marca empregadora olhando para dentro, ele é fundamental, tá? Porque, mais uma vez, tem que respeitar não o que a liderança acha, não o que o RH acha ou a comunicação acha, mas sim como é que é aquela experiência de trabalho de maneira, né, geral. Então, isso acho que é uma boa dica para a gente começar a falar dessas conexões e separar bem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Boa. Pegando um gancho do que você acabou de falar, então, assim, se uma empresa, né, o RH, a alta liderança, quiser começar a fazer um trabalho de marca empregadora, né, com essa reputação interna, digamos assim, então ela vai ter que somar, ver se eu tô errado, ou ela soma o que os colaboradores acham e tem a percepção do que é um valor que a empresa entrega, pega isso e soma ao que a empresa quer, né? Porque não necessariamente o que a empresa quer é o que os colaboradores percebem. Mas o que Exato. vem primeiro, o ovo ou a galinha? Assim, primeiro a gente faz uma pesquisa interna para ver por que gosta de trabalhar aqui, etc, etc, ou é top-down? Olha, eu quero entregar isso aqui como um valor da minha empresa e vem top-down. Se você construir o tal do EVP, né, o Employee Value Proposition, nem todo mundo conhece, mas basicamente a sua proposta de valor. Todo negócio tem, por exemplo, o violão. Por que comprar esse violão? Ah, porque ele é assim, porque o acabamento é assado, porque a corda não sei como, porque é o atendimento, enfim, tem vários porquês. Agora, por que trabalhar na fábrica que faz o violão ou por que trabalhar na loja que vende o violão são outros porquês. Aí você vai falar de experiência de trabalho, de liderança, de relacionamentos, de oportunidades de carreira, de desenvolvimento, são vários porquês. E aí, como é que eu defino, bem resumidamente, aqui o que é o EVP, que ele é fundamental e não é brincadeira, o mercado leva muito na brincadeira, mas você sabe, eu sou um cara, apesar de descontraído, eu sou um cara sério naquilo que eu faço, né, super comprometido. Eu resumo o EVP, ou minimamente um diagnóstico de marca que a gente chama, que é exatamente esse olhar para dentro. Se a gente olhar só para a liderança, muitas vezes ele fica só aspiracional. Exatamente, eu gostaria de ser essa empresa. E tem uma frase que eu falo bastante que é: você atrai quem você é, não quem você quer. Isso muda muito, porque não adianta eu fazer uma baita mídia legal, fazer uma propaganda, porque os seus próprios colaboradores não se veem naquelas promessas ou atributos de marca. E aí eu falo o seguinte: como é que essa construção, como é que a gente faz isso bem sucintamente? Lógico que existem, mais uma vez, metodologias, processos. Se eu entender por que as pessoas chegaram na minha empresa, poxa, você tem empresa aí 2, 3, 5 anos, poxa, o que te fez vir na empresa? Ah, porque me prometeram, né? Me contaram uma história, a empresa estava crescendo, eu vi a oportunidade de crescer junto com ela. Ah, eu vim porque eu vi o Bruno lá num podcast, num evento, e puxa, eu achei que ele poderia ser um bom líder, e as ideias deles batem com a minha. Ah, porque a empresa tem várias iniciativas de diversidade e inclusão. Tem N coisas que acontecem, é um pacote, digamos assim, de coisas. A gente tem que descobrir, então, por que as pessoas chegaram, e a segunda resposta, que é tão importante quanto, é porque as pessoas ficam na empresa. Uhum. Porque atrair, você pode até atrair, mas se a pessoa vai embora depois de 6 meses, pum, a experiência não aconteceu, a pessoa vai embora. Mas se você chega e fica, e quando você fica 1, 2, 3, 5 anos, obviamente 2, 3 anos ainda melhor, você está reafirmando todo dia que aquela promessa de marca que ele foi feita, você encontrou, você está vivenciando e você valoriza, né? Isso é super importante. Respondendo, né? E aí outra coisa, quem fica 2, 3, 5 anos, não é nem só resiliência, aquelas palavras todas que a gente vê no mercado que são importantes, mas em algum momento você repensou a sua carreira, em algum momento você foi abordado por um outro RH, alguém te indicou em alguma empresa, ou até você de repente se aplicou para uma vaga e no final você falou: pensando bem, onde eu estou é muito mais legal, né? Aqui as coisas acontecem desta maneira e eu valorizo muito mais. Então, você reafirmou que você quer ficar na empresa. Então, respondendo por que chegou e por que permanece na empresa, aí sim eu vou para fora contar. Por isso que a gente constrói de dentro para fora. Aí, por que alguém, né? Porque um candidato deveria escolher a nossa empresa para trabalhar? Hoje, o que é muito comum quando a gente olha para o mercado de atração de employer branding, a gente solta um monte de história lá. Vai que alguma cola, basicamente é isso que a gente vê, né? Então vamos fazer um vídeo disso, pega o depoimento, né? Basicamente a gente olha quem está fazendo um trabalho legal e a gente quer copiar, adaptar para a nossa realidade.
Mas se você não tem os porquês, fica meio solto, né? Fora identidade visual, conceito criativo, né? Tudo, a tal da comunicação com consistência, com uniformidade, tudo isso, um EVP, né? Um bom trabalho de employer branding aí, vai trazer tudo isso e vai ficar muito mais fácil você falar a mesma língua dentro e fora da empresa. Essa língua chama employer branding. E cada um tem o seu dialeto, né? Cada empresa tem seu próprio dialeto. Ele é um idioma universal que toda empresa deveria ter, com um dialeto único, e aí cada CNPJ vai ter o seu. Ficou mais claro? Deu. Ou seja, então, na verdade, quando você vai construir o EVP, você parte de um diagnóstico interno, de pesquisas internas com os colaboradores, e a partir daí você entende o cenário real da tua empresa e não o cenário desejado, como você falou. Exato. Então, você entende a percepção real e ali você encapsula, digamos assim, transforma, isso vira a base da construção do EVP, né? Exato. Só para aqui não, a ideia não é falar tanto do EVP, embora ele é importante porque é assim que as coisas começam a se conectar, né? E, lógico, eu vou puxar a sardinha para o meu lado do employer branding, mas vamos focar também na comunicação. Assim, qual que é a diferença de um EVP para uma pesquisa de clima, cultura, pulso? Quando você faz esse tipo de trabalho, mesmo em sites aí de Great Place to Work, ou Top Employers, nessas certificações que têm muita informação, lá você primeiro, você fala com todo mundo. E eu não quero a experiência de trabalho de todo mundo na minha empresa não está incrível. Por mais que o meu NPS seja 95, por mais que a taxa de recomendação lá no Glassdoor, né, indica preço para trabalhar pode ser 93, né, você tem sempre você acaba falando com uma parcela de pessoas que são os detratores de marca, que não estão felizes, que estão procurando emprego, e eles vão acabar o quê? Levando a sua nota, não mais que sua nota, enfim, levando as respostas e conduzindo a conversa para algo não tão legal. Ou mesmo que eles façam algo, isso aqui para mim é importante. Daqui 3, 6 meses, a pessoa que não está conectada com você, ela vai embora. Então, ela não vai ajudar a criar aquela experiência que para ela era importante. Então, a gente faz, o RVP ele é um recorte. Não é matemático, não é estatístico, mas a gente fala, com, sei lá, meia dúzia de pessoas de liderança, faz lá meia dúzia, né, um pouco mais, um pouco menos. Meia dúzia mesmo, tá? Não é que eu vou fazer 15, não. Meia dúzia é 8, são 5, enfim, de grupos focais de determinadas áreas, com critérios específicos, né? E aí já trouxe um pouco já falei disso um pouco, que é pessoas entre 2 a 5 anos de casa, porque muito tempo também a pessoa já não tem tanta lembrança, não tem tanta memória afetiva, ela já está ali e tá mais no automático, e que também sejam top performers. Por quê? Porque eu quero elevar minha barra de talento, eu quero elevar o meu nível de qualidade de pessoas. E se a pessoa que está na empresa há 3 anos e ela está lá no PDI, né, nas avaliações, feedback, 360, a gente, né, tem uma estrelinha lá para essa pessoa. Poxa, eu quero ter mais pessoas como o Bruno. Né? Eu não quero ter mais pessoas como o Caio, porque o Caio é nota 6, ele está entregando ok. E tem que ter pessoas nota 6 na empresa também, não é isso? Né? Tem as pessoas para carregar piano normal, né? Mas eu quero, puxa, para eu me destacar, para eu trazer mais inovação, criatividade, colaboração, vivenciar valores de cultura e, enfim, criar uma experiência positiva de trabalho, eu quero mais Brunos, porque o Bruno ele tem nota 9. Então, é assim que a gente faz, porque senão você acaba contratando mais do mesmo. Então, Sim. como eu falei, uma parte ok, dependendo do tamanho da empresa, do operacional e tal, mas quanto mais clareza a gente tiver nesses porquês, melhor vai ser o nosso trabalho no médio e longo prazo também, não é amanhã resolver um problema da empresa. Por quê? Quanto mais clara for essa promessa e mais a gente comunicar isso dentro de casa e mais clareza as pessoas, né, vivenciarem isso, aquelas pessoas que já não estavam tão felizes, elas vão se identificar ainda menos com a empresa. E beleza, né? Você tem um turnover até voluntário. E é comum, quando você faz o EVP, você começa a comunicar, as pessoas, puxa, não me identifico mais com essa empresa. Ah, isso aqui pensando bem não é para mim. Tá ótimo. Aquela empresa, aquela pessoa também, né, você não quer ela não quer você também não quer ela. Só que, de novo, eu não vou trocar 6 por meia dúzia, eu vou trocar 6 por 8. Trocar 6 por 8,5. Então, assim, esse é um movimento natural e necessário de todo e qualquer negócio. Legal. É um desafio. Hoje em dia deve ser um desafio gigantesco para quem trabalha com marca empregadora, considerando que as pessoas cada vez mais ficam menos tempo, né, nas empresas, ou sei lá, públicos específicos, sei lá, geração mais nova, profissionais de tech, né, deve ser um desafio gigante, né, assim, você, ao mesmo tempo que você quer construir uma entrega de valor para as pessoas ficarem mais tempo, cara, o que mais se vê hoje é pessoas ficando, sei lá, de 7 meses a um ano, vai para o outro 7 meses a um ano, 7 meses a um ano, então é um desafio gigante, né? E acho que tem 2 pontos. Um que tem muitos mercados inflacionados, financeiramente falando, salário e benefício, startup principalmente, né? Porque a startup talvez não tenha
não é nem que não tem a marca empregador, mas você não tem, talvez, os grandes benefícios, a estabilidade, muitas vezes até das grandes empresas, mas quer trazer aquelas pessoas. Então, a pessoa ganha, sei lá, 5, nessa etapa vai ganhar 8, quando não 10, né? Porque é o jeito que você tem de trazer a pessoa. Mas aí entra na tal da experiência, né? Então, e outras, e na insegurança e na incerteza. Você não sabe se daqui 6 meses você vai estar lá, só vai bater um facão que vai demitir 20% da empresa, que infelizmente é um movimento que a gente tem visto, né, com bastante recorrência, né, semana após semana, em diferentes empresas, segmentos, né, enfim, startups de maneira geral. Então, o que eu falo, tem que tomar cuidado, né, de simplesmente sair contratando, de sair fazendo e olhar, porque se as pessoas, acho que sempre tem os dois lados. Se você pulou muitas vezes em muito pouco tempo, talvez o problema está do seu lado de não saber escolher melhor empresa. Por outro lado, sim, tem muita empresa que está fazendo exatamente o que eu falei, sai vendendo qualquer coisa, prometendo uma série de coisas e aí não entrega. Não entrega, putz, não é para mim, tchau, obrigado. Pouco tempo mesmo, né? É. Legal. Cara, diferença entre experiência do colaborador, marca empregadora, endomarketing, comunicação interna, acho que ainda existe uma confusão, um cross aí que as pessoas ficam, quem trabalha com endomarketing acha que faz employer branding, etc. Dá uma pincelada aí nesses 4 e principais diferenças. Beleza. Qual que é a grande confusão da história, né? Primeiro que é um tema, employer branding, que ficou, entre aspas, na moda já há algum tempo, muito também pelo trabalho da Employer Branding Brasil, Suzy, Winnie e eu aí educando o mercado, fazendo evento, fazendo um monte de coisa, e popularizou no bom sentido, né? Mais pessoas tiveram acesso, estão entendendo. Por outro lado, aquela história, eu preciso fazer esse negócio aí. E aí, o que a gente vê muito comum? Eu costumo brincar. O colaborador sorriu, você tira uma foto, você posta lá no LinkedIn, pronto, fiz Employer Branding. Mas, mais uma vez, falta estratégia, falta você conectar com o negócio, falta você metrificar. Tem uma série de coisas que não acontece, que é super comum. Até porque, mais uma vez, eu fiz algo só para tapar o buraco, e porque está todo mundo fazendo, eu preciso fazer alguma coisa. Dá um pouco dessa ansiedade. Marca empregadora é reputação. Ela vale para dentro, vale para fora e vale para o mercado, né? Vale para cliente, vale para candidato, vale para colaborador. Porque sim, tem muito cliente que vai olhar o jeito que você trata as suas pessoas, seja interna, né, ou externamente, isso acaba impactando. Ou tem muito cliente, já vi, cansei de ver isso, o cliente que participa de um processo seletivo é maltratado, não tem resposta, não é que não tem aquele feedback, tá, aquela reclamação, não tem minimamente um retorno digno, a pessoa atrasou, não deu notícia e tal, a pessoa fica tão magoada que ela entra na rede social, inclusive no LinkedIn, entre outros, e fala, nunca mais eu vou comprar esse seu produto, e marca a empresa ou arroba lá. E aí mais pessoas ali vão interagir. E a gente sabe, né, a regrinha do marketing do Kotler lá atrás, dos anos 90, enfim, quando eu comecei a estudar esse negócio todo, então ele fala o seguinte, para você conquistar um cliente, né, leva muito tempo. Para ele falar bem de você, ele vai falar com um percentual pequeno. Agora pisa na bola com ele para você ver o dano que ele vai fazer para sua marca. Vezes 10, vezes 20, vezes 50, dependendo do que você fizer para ele. Então, e esse é um pouco da reputação da tal da marca empregadora. Então, a gente pensa muito em candidato e colaborador, a gente esquece do cliente. É claro que se, mas eu sou uma empresa de parafuso, tá, uma coisa mais específica, o teu risco de dano para cliente final ele é um pouco menor. Não é zero, mas é um pouco menor. E outra, ele pode ser, lembra, ele pode amanhã ou depois trabalhar num fornecedor, num concorrente, num parceiro, num cliente, e falar assim, não, com essa empresa não vamos fazer negócio não. Então tem vários outros riscos, muito além de você simplesmente não fechar uma vaga, pensando no externo, ou muito além da pessoa não ter uma experiência positiva, né, de carreira, de trabalho, e ela ir embora da sua empresa. Mesmo depois que ela vai embora, a mesma coisa, ela pode ir para um fornecedor, para um cliente, para um parceiro e falar, ela vai fazer de tudo para falar, não, naquela empresa os caras não são éticos, sei lá, vão contar um monte de história, verdadeiras ou não, a gente não vai saber, e você vai acabar perdendo o negócio pela experiência das pessoas. Ninguém pensa nisso. Eu penso e falo com meus clientes, e falo durante eventos e tal, para plantar a sementinha. Não a sementinha do desespero, mas a sementinha da consciência de que, poxa, é verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Então, a marca, no final do dia, é uma só, seja ela comercial ou marca empregadora. Se você é a marca de consumo, e esse exemplo que eu dei aí, que é real, até print, né? Não para me proteger, mas é muito mais para mostrar isso quando as pessoas duvidam. É isso, a pessoa marcou lá, uma empresa de consumo, tem loja praticamente todos os shoppings por aí e tal, e aí a pessoa falou, cara, nunca mais entra nessa loja para comprar o seu produto, né? E isso pega que pega.
pouquinho, então, experiência do colaborador, eu disse, eu penso em jornada. Começando no tal do onboarding, uma semana, um mês, 3 meses, enfim, tem todo um processo aí de aculturamento, de explicar o jeito de trabalhar, quais são os rituais, os tipos de reuniões, clientes, sistemas, enfim, tem um monte de coisa, quais são os benefícios, assina papel, enfim, o onboarding é por si só um processo relativamente longo, né? Depende do tamanho da empresa, depende mais ou menos da complexidade do negócio, tem algumas variáveis, não adianta você... a pessoa começou, está aqui seu computador, vai lá e trabalha, né? Não é bem assim. Você precisa contar algumas coisas antes, tem que ter integração entre as pessoas, tem vários aspectos ali. Começa no onboarding e eu penso, né, sempre que tem caixinhas, que ali tem, obviamente, subtemas, em treinamento, desenvolvimento, né, e oportunidades, tudo aquilo ali, passando ele também por reconhecimento, promoção, sucessão, que são, como eu disse, alguma dessas caixinhas aí que o RH olha, e aí, eventualmente, você tem a saída da pessoa, né? Pensando na jornada dentro da empresa, e a pessoa pode sair. Então, outra coisa, a pessoa pode sair e pode voltar para a empresa, porque passou 2 anos, ela, né, pensando bem, aquela empresa é mais legal, passou 6 meses, ela quebrou a cara e quer voltar. E quando ela volta, ela vai dar muito mais valor, ela vai estar muito menos suscetível a sair, e ela volta trabalhando. Essa é uma pessoa que você vai precisar fazer um onboarding de novo. Né? Pode até dar uma atualizada em um outro tema, mas a pessoa já chega, inclusive as pessoas provavelmente são as mesmas quando ela voltou. Então, sim, isso tem esse ganho também. Mais uma vez, se a experiência ela é positiva. Como é que você faz uma experiência positiva? Cada empresa tem o seu jeito, cada empresa tem seu estilo. Eu sempre falo, ser verdadeiro, ter proximidade, né? Ter uma cultura de comunicação próxima, né? Sem as pessoas não podem ter medo uma das outras, não pode ter medo de liderança, não pode ter medo de receber um e-mail falando, não, tem um invite para você misterioso às 3 da tarde no Zoom. Né? Quem está lá vai ser demitido, aquelas coisas que a gente vê meio esquisitas, que é real, né? Infelizmente, startups, mais uma vez, muitas vezes. E aí, para dentro, pensando em comunicação interna e endomarketing. Pessoal, não desliguem depois disso, tá? Prometo que eu vou até pegar leve. E eu costumo escrever até hoje sobre isso, né? Poxa, a comunicação interna, ela tem um papel importante na comunicação interna. Geralmente, você tem a comunicação externa, né? E você tem employer brand exatamente para até guiar as duas para falar da sua reputação. A comunicação interna ajuda a contar histórias para dentro e a comunicação interna... Vou dar um exemplo super simples, sei lá, tem um aniversariante do mês, tá lá, comunicação interna. Agora tem um novo benefício, tá lá, comunicação interna. Né? Tem muita coisa de dia a dia. Hoje eu recebi, agora a Radiance tem um novo fundo de investimento. Puxa, uma notícia importante do negócio, tem um fundo de investimento novo que entrou na empresa tal, e os objetivos são esses. Falaram isso, semana que vem tem um call para explicar melhor. Então, esse é o papel da comunicação interna. Lógico que evoluiu, tem vários outros temas e tal, mas de uma maneira bem sucinta, como falei, para não ter nenhum inimigo aqui, até porque eu estou num público, né, que eu sei que está aqui para ouvir, acho que esse é o papel principal da comunicação interna. E eu digo, né, a comunicação interna existe há 1000 anos. Mas eu faço employer branding. Putz, ao longo da conversa a gente vai ver o quanto que sim pode ter conexão, claro, e o quanto que de fato cada pessoa faz employer branding. E aí quando a gente pensa no endomarketing para mim é tudo aquilo que não é trabalho, digamos assim. Não que o endomarketing não seja um trabalho, uma profissão, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é aquela coisa, vamos ter a festa junina, o endomarketing vai botar de pé. Só que aquela história, o endomarketing, a hora que acaba a festa, acabou a empolgação, no dia seguinte, pum, a pessoa volta a trabalhar. Agora vai ter o Dia dos Pais, a gente vai fazer uma ação, vai fazer uma palestra, vai mandar um presente, vai fazer o quê? Vai ter o day off, enfim, você pensa em umas ações, que são as ações até de engajamento, muito do endomarketing, é vender a empresa para dentro, mas é vender, são gatilhos aí, não, injeções de motivação na turma. Né? Só que quando a gente fala de employer brand, eu estou falando de reputação. Reputação, lembra? Porque eu cheguei, porque eu estou na empresa e porque as pessoas virão. Não é por causa da festa junina. Não é porque você manda um e-mail falando que é aniversariante do mês e eu vou estar lá naquele dia, ou porque você faz o bolo e eu gosto de bolo de chocolate e você compra o meu bolo favorito. Tudo isso ajuda na experiência, e não é a experiência do colaborador também. Tudo isso ajuda, apoia, com certeza. Tanto que quando eu mapeei, bem resumidamente, a experiência do colaborador, estou falando, né, a SUS usa muito isso, que são os momentos que importam. Né? O que é a experiência do colaborador? Sei lá, puxa, aconteceu um problema na minha família, eu preciso fechar o computador, eu vou voltar amanhã. Eu tenho que ter tranquilidade e segurança de que a empresa vai me apoiar. Isso é mais importante do que se a festa junina no final de semana vai ser um lugar super legal. E se eu vou ganhar um brinde. Né? Então, eu quero saber se eu vou ser reconhecido pelo meu trabalho, não só financeiramente é relativo, né? Até porque tem questões orçamentárias, mas se de repente eu vou estar no jornalzinho do mês com a minha ideia que foi implementada, eu vou poder compartilhar a minha história lá. Poxa, isso é uma outra maneira de a gente ser reconhecido. Ou se no All Call ou no Town Hall, enfim, tem empresas que fazem isso,
mensal, trimestralmente, fala assim, puxa, tá aqui, ó, queria agradecer o Caio, porque nesse último trimestre ele contribuiu com não sei o que lá, e ele fez tal coisa, e puxa, as pessoas estão vendo que o meu trabalho está ali sendo valorizado. Acho que esse é um pouco, a gente já falou um pouco mais, mas é um pouco do resumo, e claro que tem conexão, né? Você está na pauta, não lembro agora, mas vou falar um pouco da conexão. O Employer Branding, se você tiver um EVP, vai facilitar muito a sua vida. Se você não tem, talvez você vá apanhar um pouquinho, porque o EVP, quando a gente cria, a gente define muito claramente esses porquês, a gente tem uma identidade visual própria para falar de marca empregadora. Comunicação interna e endomarketing, cada vez que você vai fazer alguma coisa, né, vai ter que criar uma newsletter com um nome novo, com, enfim, boletim, não sei o que lá, tal, vai ter que sempre pensar uma coisa nova. Mesmo RH, precisa fazer dar um treinamento novo. Agora vamos criar a academia de líderes, XPTO, aquela coisa toda. Quando você tem a marca empregadora bem definida, ela vai guiar toda a sua comunicação interna, endomarketing, e comunicação externa, e comunicação com candidatos, não só posts, feiras da universidade, mas até um relacionamento depois, mandando e-mail marketing, o tal do inbound recruiting, até carta oferta, convite para entrevista, a gente fala eu disse, a mesma língua, essa língua única que é o tal do Employer Branding. Então, se você tem isso, né, fica muito mais fácil você construir uma jornada, mais uma vez, como comunicação consistente única. Porque muitas vezes é isso, a comunicação interna tem um tipo de linguagem, a comunicação externa tem outro, aí tem o programa de estágio, aí você fala de um outro jeito do programa de estágio, aí quando o estagiário entra, ele tem uma outra carinha e tal, você chamava ele lá de líderes do futuro, aí quando ele chega, ele já tem outro nome, porque o líder do futuro era só para atrair essa galera, né? Então, é aí que a coisa começa meio que a degringolar. Mais uma vez, tendo um EVP com guia de marca empregadora, não seu guia de marca comercial e tudo mais, essa jornada ela flui muito mais alinhada, vamos chamar assim. Muito bom, muito bom. O EVP acaba tendo também meio que uma cartilha, né, de boas práticas, o guia ali, o norte. É isso mesmo. As ações, né, para dentro e para fora, né? Legal. Você vê quais são os erros mais comuns assim que o pessoal que trabalha com marca empregadora comete? Putz, isso aqui, pessoal, não é questão de o pessoal faz achando que é employer brand, mas não é. Mas, assim, pessoas fazendo mesmo um trabalho de marca empregadora, mas fazendo de uma forma errada. Tendo a certeza que é EB, mas, putz, não é por aí. O trabalho de EB não é esse especificamente. Acho que um ponto importante, de novo, né, uma crítica, porque a gente tem colegas aqui da área de comunicação, acho que ninguém desligou até agora, é um bom sinal, pelo menos, né? Mas, de novo, não é uma crítica, é simplesmente a gente saber separar o que é marca empregadora, o que é comunicação. Eu colaboro direto, eu trabalho 5 anos e meio na maior agência do mundo de marca empregadora e eu não faço comunicação interna. Eu converso, alinho muitas comunicações, inclusive muito do que é comunicado internamente eu transformo em conteúdo para contar para fora também, nem tudo, mas boa parte. Então aí que tem com certeza uma conexão. Eu sempre falo, né, poxa, a comunicação interna existe há 20 e 30 anos, né, do jeito que a gente conhece, lógico, com as suas evoluções, mas a gente não tem 20 e 30 anos de EVPs, por exemplo. Não tem. Com os EVPs é uma coisa que, putz, eu estou 5 anos na agência, meu primeiro EVP eu fiz tem 3 anos e meio, levei 2 anos para vender EVP no Brasil. Tudo bem que eu não fui o primeiro EVP vendido no Brasil, deve ter tido uma meia dúzia antes de mim. E é isso, são meia dúzia, a gente não tem, poxa, se a gente fizer uma pesquisa lá na nossa comunidade lá do WhatsApp, lá do Colabora, quem aí tem EVP? Você vai ver, a galera vai falar assim, não, estou vendo, quero ver, quero ter. Ou seja, quantos anos você tem a comunicação interna? 15 anos. Então, existe essa, né, ainda mais, isso que eu falo, é definir responsabilidades. E quando a gente olha lá fora, até fiz esse post tem acho que umas 2 semanas, quando você olha um descritivo de vaga de employer branding, lá fora, aqui às vezes mistura um pouco as estações, mas lá fora, versus uma de comunicação, cara, são escopos totalmente diferentes. Porque a gente está falando de performance, de mídia, de reputação, cara, de outras coisas muito além do dia a dia da comunicação, que é tão importante quanto. Ninguém está aqui tirando, não é que employer brand é melhor, é mais legal eu talvez possa achar, mas não é nem mais nem menos importante. Então, tudo se conecta e tudo no final do dia volta para construir a reputação. Porque quanto mais o colaborador souber, mais ele vai ajudar a propagar, mais ele vai ser promotor, mais ele vai vivenciar, ou mais ele vai te cobrar, porque você está prometendo e não está entregando, né? Então, tem um pouco de risco ali da gente, né, fazer as promessas. E o que é comum, mais uma vez, que está no papel do endomarketing, comunicação interna, são esses, entre aspas, esses oba-obas que são legais, positivos. Eu sempre falo, sou super a favor de fazer.
mas não é o trabalho de marca empregadora, que a gente está falando de kits, né? Vai ter o Dia das Mães, vai estar lá, a gente brinca, vai dar um sonho de valsa, às vezes vai dar enfim, uma massagem, manicure, vai ter alguma outra coisa legal, vai ter alguma ativação específica, e as pessoas acham que, uau, estou fazendo super, né, aqui meu employer branding. Uma outra ação super comum que teve, inclusive na pandemia, que eu vi bastante, foi o crachá, né? Você coloca lá o crachá com a foto do filho, do cachorro, do papagaio, que, cara, é super bonitinho, é super fofinho, mas as pessoas, durante a pandemia, elas estavam, né, principalmente corporativo, em casa, sequer usavam o crachá, e mesmo assim foram contratadas e estão em casa provavelmente há X tempo, e talvez nunca voltem para o escritório, dependendo do negócio. E aí você faz um crachá que é virtual com a foto do seu cachorro, e, tipo, legal pra caramba. Mas eu sempre faço a segunda pergunta, né, ou a primeira pergunta, na verdade, na sequência é, tá, mas isso é diferencial para trabalhar na sua empresa? Eu vou escolher uma empresa para trabalhar porque eu posso colocar foto do meu filho no crachá ou porque eu tenho uma liderança inspiradora, né? Eu vou porque o kit é super legal e a gente vê que, mas Caio, dá visibilidade. As pessoas clicam lá e dão likes e comentam e o kit, não sei o que, isso eu sempre ouço essa contrapartida. Eu falo, mas é um sinal de carinho, de acolhimento. Super concordo, nunca disse que não, mas eu não vou escolher a empresa para trabalhar pela mochila que ela me dá, ou seja, pela cor da caneca, ou seja, qual é o brinde. E outra, muita empresa custa dinheiro, né? Fala com a Suzy mais uma vez, que ela, enfim, deve assistir aqui depois, ela contrata 800 e até eventualmente 1.000 pessoas por mês. Cara, se você botar R$ 20 no kit, cara, é um custo mensal, fora logística e tudo mais, cara, é um custo absurdo. Uma realidade também diferente dela lá, porque as pessoas não vão ter tempo de usar o kit. A SUS trabalha, para quem não conhece, na United Health Group, que tem 35 hospitais, entre outras, né? Tem a dona da Mil e outras marcas e tal. Mas, pô, a pessoa do hospital, ela não adianta você dar um kit super legal, porque a pessoa sequer vai usar. Ela está lá cuidando de paciente, ela não pode nem olhar para o celular, muitas vezes, porque tem uma vida, né, em risco ali, ou na responsabilidade daquela pessoa. Então, e a pessoa gosta de trabalhar lá, e a pessoa tem uma experiência legal. Isso sim, como eu disse, vai contar muito mais para a sua reputação, para a sua marca empregadora, do que, como eu disse, esse oba-oba. E mais uma vez, o oba-oba é legal, são injeções de ânimo. Mas eu não vou, só para encerrar aqui, fica à vontade de debater. Você vai ter a festa de final de ano, vai ter Ivete Sangalo no Allianz Parque, aqui em São Paulo. Pô, festão na faixa da empresa, da firma, beleza. Você não vai trabalhar 364 dias no ano só esperando aquela festa. Na pior das hipóteses, você vai comprar o ingresso quando tiver o próximo show da Ivete Sangalo e você vai no bendito show. Ou seja, é legal, as pessoas vão tirar foto, elas vão postar e vão falar e vai repercutir positivamente. Você pode fazer um baita marketing em cima disso, legal. Mas, de novo, puxa, eu só vou escolher aquela empresa para trabalhar porque eu sei que ao final do ano vai ser Ivete Sangalo, e pode ser que ela mude, que ela faça uma festa de rock, eu nem gostava tanto de rock, sei lá. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa separar. E, mais uma vez, não, eu incentivo todas essas ações, só que são caixinhas separadas, porém, de alguma maneira, e várias vezes elas se conectam. Exatamente o que você fala, né? Muito do que se entregava antes de 2020, que parou de se entregar como a festa da Ivete, ou o tobogã, o ping-pong, etc., todo mundo em casa parou de entregar, né? Então, se as empresas percebiam que isso era um grande valor, pararam de entregar com a pandemia. E aí, é um valor mesmo? As pessoas, agora eu não vou continuar trabalhando porque não tenho mais o ping-pong em casa, né? Exatamente o que você fala, né? E exatamente a pandemia, infelizmente, não aconteceu, mas ela trouxe um olhar para a marca empregadora muito diferente. Tanto que é um mercado que a gente vê que deu uma acelerada, inclusive para mim, na agência, como cliente, acelerou muito no finalzinho de 2020, último trimestre de 2020, o ano passado, porque as pessoas entenderam, algumas, ou várias pessoas, vamos dizer, várias pessoas, ainda tem uma distância grande, que exatamente não é sobre isso. Porque aqui você pode trazer o cachorro, aqui você pode trabalhar de bermuda ou de pijama, aqui você pode não sei o que lá. E agora você pode ser uma cerveja. Cara, agora eu estou de pijama na minha casa, com o cachorro no colo, tomando cerveja, fazendo call, sem abrir minha câmera. Então, e mais uma vez, isso era vendido como marca empregadora. Lá na IBB, desde 2018, a gente fala, isso não é employer branding. Isso não faz parte de uma estratégia, não vai te dar um resultado muito maior por conta disso. Mas tem um ambiente legal, é favorável. Super concordo que vai ajudar, vai ter uma experiência positiva e tudo mais, mas não é aquela história. Eu prefiro trabalhar em casa, e essa é outra discussão, né? Bem rapidinho, do home office, sim, não vou entrar nessa discussão, mas
o que eu falo, entre trabalhar em empresa ruim, home office, uma liderança tóxica, com uma cultura, enfim, que você não suporta, ou ir para o escritório todo dia, num lugar que você se diverte, que as pessoas são bacanas, que você é desafiado e tal, eu prefiro ir para o escritório todo dia. Então, é muito relativo, né, esses benefícios ou essas coisas que chamam de employer branding, né? Por isso que a gente gosta de desmistificar, mantendo todo mundo amigos, sempre. Boa. Cara, pergunta bem sincera, assim. Claro que fica à vontade para ser muito sincero ou sair um pouco pela tangente. Mas, assim, se na prática os RHs e as lideranças entendem que o que realmente faz diferença para o colaborador é uma liderança legal, inspiradora, é poder crescer na empresa e todas essas coisas que realmente são importantes, o que é muito mais caro fazer isso do que botar o ping-pong, do que as festinhas. Por que então o foco não é no que realmente faz a pessoa querer trabalhar e querer ficar e não, né? Por que o foco não é esse então? Acho que eu vou corrigir só o seu começo de frase, que é tipo, já que as lideranças do RH sabem disso, aí eu coloco uma vírgula. Não sei se eles sabem disso, né? Acho que esse é um ponto. Outra coisa, você estruturar, e você, porque assim, o trabalho do EVP, diagnóstico de marca, enfim, você fazer essas conversas, não vou nem falar conversas duras ou difíceis, conversas sinceras, e você mapear, você acaba ouvindo coisa que você não gosta. E lógico, eu vou te falar, tem um monte de coisa legal, mas tem um monte de coisa que também não é tão legal. E aí você está preparado para ouvir isso e dar uma outra resposta ali, curto, médio e longo prazo, enfim, você mapear isso, tanto que é muito comum as empresas terem medo, né, de pesquisa de clima, cultura, porque, né, e outras coisas que vai voltar alguma coisa que, putz, eu não sei nem muito como reagir. Então, e outra, quando você faz algo bonitinho, coloridinho, dá um boom, né? Fala assim, poxa, tá todo mundo postando, igual, tive um evento agora em BH, pelo menos no meu LinkedIn lá, obviamente, eu vi 30 posts falando do evento de BH, de pessoas diferentes que foram, cada hora, pô, isso dá uma baita visibilidade. Mas eu, Caio, você sabe muito do meu trabalho de quase 4 anos da Employer Brand no Brasil, não posso ver de um evento em BH por ano. Entendeu? Eu preciso escrever artigo, eu preciso ter meu podcast, eu preciso participar de outros eventos, não só os meus próprios. Por isso estou aqui, a gente já fez alguns, etc. Por isso que eu tenho essa exposição constante, porque é um conjunto de coisas, né, que vai construir a minha reputação. De novo, né, a minha própria reputação dentro de employer brand, enfim, como profissional, nesse meu caso, mais um personal brand do que a própria marca empregadora. E aí então, e o ponto é, o mercado nosso ele ainda é muito está engatinhando quando tem uma employer brand. Então, muita gente não sabe, porque nunca passou mesmo, eu disse, a área de comunicação, endomarketing existe há 15, 20, 30 anos, agências super tradicionais, grandes no mercado aí, inclusive algumas globais, 20, 30 anos. O mercado de employer brand está começando. Né? Então, as pessoas não passaram por construção de VP, elas não sabem como fazer, o que medir, como vai contar essa história e tal. E aí, e tem um outro fato que, infelizmente, as pessoas no Brasil aí cultural também a gente olha pouco para dados, porque o que não falta são pesquisas, né? E não é pesquisa, o próprio EBB tem as suas próprias pesquisas, mas você pega a pesquisa da Michael Page, pesquisa do LinkedIn, pesquisa do InfoJobs, enfim, Glassdoor, todas elas fazem um monte de pesquisa mostrando o que de fato é importante, o que de fato os candidatos olham, né? A última da Randstad, que é desse mês aí que até saiu em vários veículos, que falam, ele faz a pesquisa América Latina, global, ele faz recorte de América Latina e Brasil. E ele olha o que as pessoas mais buscam, e vale para todo mundo que está vendo a gente aqui, né? O que você mais busca numa oportunidade de carreira? Desculpa, no próximo emprego, né? O que você mais valoriza? Pode até variar um pouco a ordem, mas o primeiro, ele fala desenvolvimento de carreira, seguido ali por salário e benefício, e acho que isso é uma coisa até que mudou e não era assim, porque essa mesma pesquisa há 2, 3 anos, o salário era quarto ou quinto colocado, acho que por N questões econômicas o salário acabou dando uma crescida, seguido de oportunidades. E aí depois tem sólida gestão e, enfim, um quinto ponto lá, que acho que é ambiente. Acho que é o quarto ambiente e o quinto é gestão. Que é exatamente as coisas que eu estou falando. O que move as pessoas? Por que você continua escolhendo essa empresa para trabalhar? Pelo relacionamento que você tem com as pessoas, né? Pela proximidade que você tem com a liderança e confiança com eles, as oportunidades, a autonomia, e sei lá o que, enfim, depende. Né? E o que importa para mim, porque esse é o ponto. Nem toda empresa, poxa, cara, você tem autonomia? Tenho. Vai de 0 a 10, vou te falar que eu tenho um 9. Mas tem um ali que eu preciso eventualmente voltar, pedir lá, passar o chapéu para os gringos para dar um aval para uma outra coisa que eu quero fazer diferente. Mas eu tenho de 0 a 10, vou dizer que eu tenho 9. O Bruno, que é empreendedor, tem de 0 a 10, ele tem 11.
né? O colaborador dele, não sei, pode ter de 0 a 10, pode ter 5, pode ter 7, ou depende do tema, depende da área. E tudo bem, porque tem gente que nem todo mundo quer ter autonomia e responsabilidade para tomar decisão todo dia, toda hora. E tem gente que precisa disso. Por isso que eu falo, não existe empresa perfeita. O que você oferece, o que as pessoas valorizam, e aí como é que você vai contar isso para fora e reforçar para dentro. Contar para fora é sempre mais desafiador, né? Porque tem muito mais gente, você nem sabe direito quem foi impactado. Para dentro, você pode ter 5 mil, 50 mil pessoas, minimamente você tem o endereço da casa da pessoa, ou deveria ter, você manda um telegrama na casa da pessoa, vai receber a tua mensagem ali, ou vai usar o Colabora App, preferencialmente, ou qualquer outro canal, a pessoa pelo menos vai receber aquela mensagem. Se ela vai ler, interpretar, entender, são os 500, mas você tem aquele controle dentro de casa, né? Para fora o desafio é maior. Mas acho que esse é um pouco do aceitar os dados e fazer essas conversas, e realmente, acho que é conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico que, puxa, tá, faz sentido. Tudo que eu falei faz sentido. A próxima pergunta é, mas por onde eu começo? Tipo, qual que é o tipo de roteiro que eu vou fazer essas pesquisas? Quem são as pessoas que eu vou entrevistar? Essa seria a minha próxima pergunta. Oh, Quer desculpa, começar a respondi. fazer um trabalho de marca empregadora, por onde começa? Além de ligar para você pedir ajuda. Por favor, vou super ajudar, mas mesmo assim eu ajudo o mercado de maneira geral. Lógico que pagando, e não é para mim, é pagando para a agência, fica mais legal ainda, mas conversas como essa, né? E quanto mais gente ouvir, melhor ainda, que eu sempre, todo e qualquer cliente tem do EVP, tem cliente que já vem com o EVP pronto, muitas vezes são clientes globais e tal. Local, acho que tem 1 ou 2 só que tinha alguma coisa construída, mesmo assim estava mais ou menos, porque tentou fazer dentro de casa, estava meio um puxadinho ali, a gente deu um tapa lá, enfim, a gente conseguiu melhorar bastante. Mas é que eu falo, eu não vou sair fazendo campanha de publicidade só porque eu acho legal, é porque eu sou um publicitário e meu time de criação é incrível. De fato, eles são. Não vou sair, eu não tenho, é o que eu falo, tenho responsabilidade, em primeiro lugar. Segundo, preciso entender, mapear quem são as pessoas que eu quero contratar. É conectar, eu sempre falo, employer branding, outras palavras que eu gosto de resumir, é conectar pessoas e negócio. Pessoas, tanto candidatos quanto colaboradores. O cliente nessa hora está um pouco mais longe, embora, como eu disse, a reputação se impacta lá, mas eu entender, puxa, então, sei lá, vou dar um exemplo, sei lá, sou uma empresa do varejo, eu vou abrir 10 novas lojas no Centro-Oeste, no Sul, no segundo semestre de 2022. Legal. Onde são essas lojas? Quais cidades? Que tipo de mão de obra eu vou precisar? Né? Porque você vai ter que aumentar, e não é só a loja física, você vai ter, sei lá, tem que aumentar o CD, vai ter que aumentar o atendimento ao consumidor, porque vai ligar lá no 0800, vai ter mais troca, sei lá o quê. Você tem um mínimo de planejamento ali, você precisaria ter. E essa é uma informação de largada que muita gente não tem. A gente não tem, tem uma coisa que o gringo usa, não é que ele usa incrível, mas ele está muito mais avançado do que a gente, nem todo cliente tem, mas muitos lá já tem, que é o tal do Workforce Planning. É exatamente isso. Poxa, vou crescer. Ou o seu time comercial vai assumir a meta, daqui a pouco começa a fazer planejamento aí para 2023. Vamos crescer 20% em vendas. Você vende consultoria de tecnologia, sei lá. Você não tem varejo, você não tem lojas, você tem um monte de coisa que você não precisa fazer, é só pessoas. Tá, para você crescer 20%, quantos clientes e qual o tamanho desses clientes e que tipo de suporte você vai ter? Ah, de repente você vai precisar de alguém no financeiro, porque eu vai ter mais nota para emitir, para cobrar, sei lá o quê. Vou precisar mais 20 consultores específicos, tal, para poder fazer essas entregas. Vou precisar de mais 5 pessoas para, sei lá, esse tipo né, de olhar para o negócio, encaixando as pessoas, faz toda a diferença. Porque employer branding, mais uma outra definição aqui, tem várias que eu uso na ponta da língua, que não é vender uma vaga, nenhum projeto, é você vender a empresa. E aí, a reputação é você construir todo dia, toda hora. E o employer branding, quem já faz isso há mais tempo, você tem, digamos, aí uma base aquecida de pessoas querendo trabalhar para você. Porque a hora que você tem, né, e isso é muito comum em consultoria, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né, apanha muito, porque tá, vai entrar o cliente, não vai. E a hora que entrar, precisa ter 50 pessoas prontas, 50 é um número real, tá? 50 pessoas prontas para daqui a um mês fazer o kickoff com o cliente, que é o tempo que eu tenho com ele. Se você não trabalha o seu pipeline de talentos e não deixa as pessoas interessadas na sua marca e elas não entenderam um monte de coisa, você vai ter que sair correndo desesperado para contratar 50 pessoas. É o que eu falo, você vai ter que ter muita sorte para contratar 3 dos 50 que vão ser o super fit. Vai ter mais uns 30 que mal ou menos e os outros 17 ali. 17 não, quanto que eu fiz minha conta? É 17, acho que é minha conta aqui. Chutei qualquer número, acho que é isso. 33, né? 17 com 50, isso aí. Os outros 17 que vão te atrapalhar a vida, que você daqui 3 meses o cliente já quer cancelar o contrato porque 5 daqueles 17 não estão te ajudando em nada. Então, existe risco para o nosso negócio se a gente contratar errado. O tal do MVP que eu falei, do teu exemplo do violão,
eu não gosto de fazer com pessoas, porque o risco volta para o business. Então, não dá para a gente contratar errado. Quer dizer, dá até dá se você é muito grande e você tem uma operação gigante. Mesmo assim, eu não gosto, porque uma pessoa contratada errada, você gastou tempo, dinheiro, energia, enfim, vários recursos aí, né? A pessoa ainda vai lá, causa confusão, maltrata cliente, aí atrapalha o relacionamento entre elas. Você tem vários outros riscos, né? Além de trabalhista futuro, no futuro eventualmente próximo, que eu particularmente não gosto de correr. Claro que não tem fórmula secreta, mas quanto mais a gente trabalhar, mais, né, tiver estratégia, por isso que tudo que eu falei, né, ou boa parte do que eu falei agora, mais uma vez, endomarketing, comunicação interna, não estão olhando para isso. E nem culpo, e nem estou falando, pessoal, a partir de amanhã vamos começar a olhar para isso. Olhe, mas aí você vai ter que fazer meio que uma transição de carreira, que eu acho super legal, e é o que mais acontece nas empresas, é a transição de alguém de comunicação ou endomarketing para employer branding. Isso sim, aí sim acontece. Aí tudo que eu falei de conectar pessoas, negócios, desafios, entender até um pouco do RH, das políticas, dos processos, tal. Aí essa pessoa de employer branding e que muitas vezes e é mais fácil alguém de comunicação migrar para employer branding do que alguém de RH, porque alguém de RH ele entende de política e processo, mas ele não entende de marketing, não entende de storytelling, não entende, enfim, de várias coisas que são importantes, fundamentais quando a gente fala de employer branding. É mais fácil você aprender o que é um ATS, que é o tal do trabalho conosco, né? Ou é muito mais fácil você aprender o que é como é que funciona o onboarding do que você aprender sobre SEO, por exemplo, né? Você aprender a fazer mídia, né? E aí comunicação já tem esse histórico, que eu falo, pelo menos na faculdade viu, pode não ter implementado tanto, mas na faculdade viu, não vai ser um bicho de sete cabeças. Então o RH, ele apanha nesse sentido quando faz transição de carreira. A gente está falando aí de um time ideal de EB, que é um time multidisciplinar, né? Idealmente, né, assim, as estruturas, quando a gente olha hoje para o Brasil, tá lá fora, as estruturas são maiores, mas empresas, o iFood, Nubank, a própria SUS lá na United Health Group, você tem 4, 5 pessoas no time, né? Então você tem um coordenador, ou no caso da SUS lá, um gerente, o Nubank a gente tem uma gerente também, aí você tem, não necessariamente essa regra, mas, por exemplo, você tem alguém olhando para eventos, e não é só evento de universidade, são eventos de segmento, são eventos onde eu posso estar para falar com o meu público-alvo, que são candidatos nesse caso. Tem alguém, muitas vezes, para fazer conexão com a comunicação interna e, eventualmente, até com comunicação externa, assessoria de imprensa. Então, você tem alguém com essas habilidades de comunicação. E aí aí depende, tá? Mas muitas vezes tem gente que cuida só de mídias sociais, porque, obviamente, é um lugar que você tem que estar ativo, não só para fazer posts, não precisa fazer post todo dia, mas para interagir com as pessoas, avaliar. Enfim, você tem vários desafios dentro das redes sociais. E quem está um pouco mais avançado, você tem um designer. Por quê? Você precisa criar uma história legal, né? Você precisa ter a arte bonita, colorida, faz parte, não é ela que vai salvar o teu dia, mas ela faz parte de uma boa venda ou de um primeiro impacto para chamar a atenção da pessoa. Aí você tem que ter o copy, né? Tem que ter alguém para escrever um negócio legal. Eventualmente tem empresa que tem o designer e copy, já tem a dupla ali. Depende como eu falei, da maturidade. Ninguém começa assim, tá? Essas empresas que eu falei já trabalham em marca empregadora há pelo menos uns 4 anos. Não à toa estão na frente do mercado quando o assunto é marca empregadora. Se a gente olha lá os rankings de empresas que têm marcas empregadoras, inspiradoras, né? A gente faz isso lá na IBB, a gente recém lançou aí nossa pesquisa anual aí sobre o tema. Você vai lá, as empresas que estão lá, Nubank, iFood, enfim, Zé Delivery, Ambev está lá, enfim, são empresas que têm estruturas. Você viu, eu falei, N segmentos, tem um quê de startup, mas aquela startup de 5 mil pessoas, né? Ou seja, não é startup a raiz que a gente conhece na garagem de casa. Legal. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida em cima do que você acabou de falar agora, que é mais uma curiosidade. Depois a gente vai para a última pergunta. Passou super rápido. Muito. Estamos chegando em 1 hora já. A gente está falando de mídias sociais, né? Você entende que as publicações de marca empregadora elas precisam estar no mesmo perfil e complementares às publicações do marketing tradicional, no mesmo perfil da empresa, ou você defende que tem que ter um outro perfil só para falar da empresa como marca empregadora? Porque de tarde vai ter uma campanha, depois vai ter uma promoção, depois vai ter um vem trabalhar com a gente, né? Sim. O mesmo perfil. E aí o público que acompanha a marca, porque quer acompanhar a marca comercial, não é necessariamente, ou talvez essa pessoa Pode possa ser. O buscar cliente o que pode virar interesse candidato. de Exato. virar candidato. Assim, não tem muita resposta certa e aí tem muita briga.
Vou falar bem a verdade, briga, eu digo disputa interna, porque geralmente está em o dono é o marketing, se é o marketing a comunicação, e aí vem o RH, como eu disse, hoje a maior parte do público que trabalha com Employer Brand é a turma de RH, indo lá meio que mendigar, ou querer arrumar uma tretinha boa, né, para falar, olha, eu também preciso falar da marca empregadora, eu também preciso divulgar meu programa de estágio, eu também preciso falar tais coisas. E aí eu dividiria um pouco quais são essas redes sociais, né? O LinkedIn, putz, não dá para você fazer dois LinkedIns, né? LinkedIn você tem um, que é institucional, até porque quando você trabalha na empresa, você coloca lá, eu sou o Caio Infante da Radiance. Não dá para ter o Caio Infante da Radiance comercial e ter o Caio Infante da Radiance que fala de marca empregadora. Lá é uma marca única. Ali, acho que um pouco do desafio é saber mesclar. E mais do que isso, e de novo, comunicação interna e endomarketing, óbvio que vai entender o que eu vou falar, mas não está no dia a dia, é a gente impulsionar, né, patrocinar alguns posts, por exemplo, no LinkedIn, para garantir exatamente, ou para desmistificar ou minimizar essa confusão, porque eu faço meu post lá e qualquer pessoa aleatória vai ver. Agora, se eu faço meu target lá, eu quero falar com, sei lá, engenheiros de 30 a 35 anos, de Goiás, enfim, você faz lá a segmentação, aí você consegue garantir que pessoas naquele perfil vão ver. Então, eu acho que existe um desafio de mesclar esses conteúdos, em especial no LinkedIn. Quando a gente olha para as outras redes, né, aí sim acho que você tem mais liberdade de ter um Facebook específico de carreiras, de ter um Instagram, e tem muitas empresas, né, que hoje tem Instagram falando de carreira, falando de, né, somos não sei o que lá, o nosso jeito, o nosso agente, tem vários estilos, e aí vou ter um conteúdo muitas vezes diferente. O que eu posso dizer para você? Dá trabalho, né? Porque esse é um outro ponto, em especial a RH adora. Fala, vamos lançar a rede social de carreira. Ah, eu vi que o iFood tem, a Acreditas tem, a Disney tem, a Citibank, cara, tem um monte de empresa que tem, só que, tá, volta na estratégia. Que post que você vai colocar lá? Uma vez por semana, duas? Você vai ficar falando, vem trabalhar com a gente só? Você vai contar a história de colaborador? Você vai falar de prêmio de diversidade? Você vai falar alguma coisa interna? Tem muitos que usam os colaboradores para ajudar a alimentar a própria rede social. Uhum. E aí, se você não souber fazer direito, vira bagunça, porque o colaborador não tem muita noção, muitas vezes, no estilo de post. Né? Então, tudo volta em gestão. Mais uma vez, é reputação, até porque isso é externo, qualquer pessoa vai ver. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Então, acho que, mais uma vez, isso não está na mão, muitas vezes, de endomarketing, nem de comunicação interna. Está na mão da comunicação interna do marketing, eventualmente do RH / employer branding, mas um pouco da diferenciação de tarefas, né? Ah, mas a minha comunicação interna também olha para o Instagram. Beleza, é a sua, mas em geral comunicação interna olha para dentro, os canais internos, etc. Né? Então, só para a gente também diferenciar um pouquinho. É que eu falo, eu tenho muito medo de lançamentos de coisas, né? E modismos. Eu sempre falo isso. O cliente, tem um cliente que fala assim, Caio, a primeira coisa que eu quero fazer é lançar o Instagram de carreira. Eu falo, legal, segunda-feira a gente coloca no ar. Que tipo de conteúdo que você quer, qual a periodicidade, quais são as mensagens, quem são as pessoas que a gente vai poder falar, tal, tal. Fiz 5 perguntas, aí eu fiz as outras perguntas, tá? Mas como é que tá a sua job description? Né? Você tem um template para publicar vaga direitinho, com uma mensagem bonitinha, tal, em alguns canais. Aí comecei a fazer 3, 4 perguntas, né? Do outro lado, ela falou, talvez eu não precise começar com um Instagram de carreira. Falei, olha, eu tenho certeza, mas só quis que você refletisse. Se realmente é o que você quer fazer, lançar um Instagram de carreira, porque a dificuldade é tal qual 10 segundos você cria uma conta, sobe um post, tá lançado. E aí você faz um oba-oba, via comunicação interna para falar, temos um maravilhoso Instagram de carreira. Aí você vai lá no endomarketing e fala assim, olha, quem fizer um post e que for sorteado, não sei o que, a gente vai colocar lá no nosso Instagram e vai ganhar um chocolate. Aí que as coisas começam a convergir, como eu disse. Desculpa, lógico, não é avacalhando, mas estou dando um exemplo, né? Não real, mas é assim que as coisas se conectam, só para deixar bem lúdico. Vamos para a última perguntinha, que eu acho que é uma pergunta bem bacana assim, do pessoal escutar também sua resposta. Como é que o profissional de EB ele começa a ter uma noção de que o trabalho dele tá legal, né? Como é que mensura, totalmente ligado a indicador, mas, pô, esse trabalho consistente que eu estou fazendo há, sei lá, 1 ano, 2 anos, agora eu tenho certeza de que está dando resultado. E aí, totalmente ligado a indicador, né? KPI, ROI, etc. Mas como é que prova que putz, essa empresa está mandando bem? E esse é um ótimo ponto, porque muitas vezes quando a gente fala no EB no Brasil, né, só de eu fazer um post bonitinho, colorido, ou lançar uma rede social e colocar 20 posts nela, eu acho que eu estou fazendo um belo trabalho de EB.
só porque ele ficou bonito e colorido. E, mais uma vez, a gente tem que ir muito além. Tem que olhar para os KPIs, métricas, indicadores, chame como quiser. Né? O fato é, o que a gente, por exemplo, tem um cliente que a gente conectou com os OKRs, né? Eles têm lá quais são as metas e não sei o que lá. E aí, como é que a gente, como marca empregadora, apoia, por exemplo, eu preciso diminuir meu SLA de contratação. Hoje é 45 dias lá numa vaga operacional que ele tem, só que, 45 dias para você repor uma pessoa é muito tempo. O ideal é a gente reduzir para 30 em X tempo, para 15, X mais tempo. Obviamente, não tem muito milagre de curto prazo. Cara, isso é um ganho para o negócio de produtividade, de eficiência, de custo tal, absurdo. Então, e as métricas, muitas vezes, quando a gente olha para o EB, são as métricas normais, ou de comunicação, quando a gente pensa em exposição de marca, tal, vou dar uns exemplos, ou do próprio RH. SLA, tem de fechamento de vaga, uma responsabilidade do RH. Employer Branding, cuidando bem da jornada do candidato, contando bem as histórias, criando um pipeline assertivo tal, você diminui seu tempo de contratação. Esse é um exemplo. Né? A gente pode olhar para Brand Awareness, né? Seja olhando as pesquisas específicas aí que tem de mercado, desde empresa dos sonhos, da componente de talentos, ou rankings de LinkedIn, Glassdoor, etc. Né? Ou até você olhar mesmo, né? Acho que ali tem vários indicadores. O próprio Glassdoor, se você olhar, puxa, hoje minha nota é 3,4. Aí você começa a trabalhar, ative internamente para as pessoas irem lá responder. Não vamos esperar só as pessoas saírem chateadas da sua empresa para avaliarem negativamente você. A gente faz campanhas internas aí, usando a comunicação interna, usando endomarketing para a galera, né, fazer esse tipo de ativação. Em geral, as pessoas têm medo, né? As empresas têm medo de fazer isso, mas eu sempre recomendo, porque assim, melhor ela falar enquanto ela está dentro de casa, do que esperar ela sair chateada, e aí ela vai falar pior ainda, né? Vai falar, em vez dela dar nota 4 ou 3,5, ela vai dar nota 2 quando ela sair. Então, minimiza um pouco desse risco. Enfim. Outra coisa, programa de indicação, né? Ou pode ter estruturado ou não, mas quanto mais as pessoas gostarem do trabalho, mais elas se sentirem satisfeitas, realizadas, mais ela vai indicar, né? Hoje, na média, né, por estudos ou vários que a gente tem, 40% das vagas são fechadas com indicação. Empresas que fazem isso muito bem chegam a 50% até 60%. Ou seja, tem um investimento em mídia, que eu falei, patrocinar o Stories ou o post no LinkedIn, você diminui, porque você já tem gente chegando e essa pessoa, e aí mais números aí dados, essa pessoa que chega indicada, primeiro que nem todo mundo indica todo mundo, né? Você pergunta, Bruno, quantas pessoas você indicaria para trabalhar com você mesmo? Né? Tudo bem que você é empreendedor, mas, poxa, quantos amigos você chamaria para ser seu sócio, que é um bom indicador? Você tem 100 amigos, você vai chamar um ou dois, e olhe lá. A mesma coisa na sua empresa, né? Isso vale para todo mundo. Então, e a pessoa que chega, ela chega com um comprometimento. Primeiro, que ela entende mais da empresa, porque o amigo, a amiga já vendeu melhor. E dois, comprometimento é muito maior, porque, puxa, se eu fizer bobagem, o Bruno que vai se ferrar junto, sabe? Tem um pouco, né? Não que eu vá pensar nisso, mas inconscientemente isso acontece. E por estatísticas, dados, as pessoas elas tendem a ficar mais tempo na empresa e produzir mais em menos tempo. Aí são estatísticas, outras, enfim, várias pesquisas que a gente faz com o marca empregador de maneira geral, e até da agência, da Radius, tá? Não é específica da EBB, mas a gente tem indicadores que a gente olha isso globalmente. E a gente olha também o turnover, de maneira geral, né? Indicação com certeza diminui, mas se você contrata pelos motivos certos, né? Com as promessas certas, as pessoas encontram, né? Olha só, eventualmente, o que você promete, você entrega, né? Que a gente fala de promessa de marca, as pessoas acham que é promessa política. Mas num ano eleitoral como o nosso, as pessoas pensam na enganação que a gente vai ouvir daqui a pouco no horário político. Não, aqui eu estou falando de promessas reais. Então, vem para cá que você vai crescer, se desenvolver. Vem para cá que você vai ter líder que vai te apoiar e que você vai ser, né, super bem acolhido, etc. Né? Se isso acontece, a pessoa vai ficar mais feliz. Ela ficando mais feliz, ela vai ser menos suscetível a sair. Não existe fórmula mágica de zero turnover, mas se a experiência é boa, positiva, começando no onboarding, naquele acolhimento e tal, a chance dessa pessoa ficar com você 1, 2, 3, 5, 10 anos, ela é muito maior. Mais uma vez, pessoa em casa, ela vai produzir mais, né? Ela não vai ficar desperdiçando tempo, ela vai estar mais conectada, ela vai resolver mais problemas de clientes, de fornecedores, de relacionamentos, enfim, menos mimimi e mais trabalho. No final do dia, uma pessoa com mais tempo de casa, né? Ou seja, um turnover menor, isso vai te ajudar muito. E também não vai correr para o concorrente levar todo o conhecimento, toda a experiência. Enfim, esses são alguns dos indicadores que a gente olha. E tem outro importante, que é aceitação de carta oferta. Isso é importante também, pensando em tempo e tudo mais. Exemplo, cada 10 cartas oferta, vou contratar 10 candidatos, só 3 aceitam. Os outros 7, pensando bem, eu recebi uma contraproposta da minha empresa e estou mais feliz aqui. Basicamente, né, alguém
Alguém não gostou do que eu falei e foi embora, mas tudo bem, aqui eu vi. Depois assiste gravado. Mas, enfim, a pessoa, né, acaba usando muitas vezes como uma arma para ser promovida internamente e tal. Infelizmente isso acontece, não tem muito como filtrar, mas se de 3 a cada 10 se aumenta para 5, para 6, puxa, o trabalho e esforço do RH, que o RH não contrata para o RH, o RH contrata para o negócio, contrata tecnologia, contrata para logística, contrata financeira, enfim, para as N áreas, né? Você, mais uma vez, você ganha produtividade, você ganha eficiência, você diminui SLA, vários aspectos que voltam para falar de negócio, eficiência, lucro, né? Lucro, rentabilidade, tudo isso. As pessoas que geram lucro e rentabilidade, não é o produto nem o serviço. Sem pessoas, nada acontece. Legal. Deve ter também, tipo, sei lá, que eu pensei, a quantidade de finalistas, né, para uma vaga. Tipo, pô, tenho 10 vagas, 2.000 pessoas inicialmente se interessaram, mas só foram para a final, sei lá, 4. Pô, mas eu tenho 10 vagas. Ou seja, eu estou fazendo um trabalho também de marca empregadora que não está muito bom a ponto de nem conseguir completar as 10 vagas, né? Porque você não gerou interesse suficiente nas pessoas, você não soube construir, né, uma comunicação ali próxima, um storytelling legal, e o que você falou é isso, né, não é sobre quantidade, e essa é uma outra métrica que a gente olha, que é qualidade do candidato, né, a qualidade não é a pessoa que estudou não sei que lugar e fala X idiomas, é a pessoa que tem a ver com a gente, né, quando eu tenho dificuldade em contratar, puxa, eu estou com processo seletivo, agora não sei se eu contrato o Bruno ou o Caio, os dois são muito bons, e se é na vaga mais júnior, você tem um pouco mais de margem, estágio acontece bastante, você acaba contratando até os dois, porque, poxa, vou arrumar um budget aqui, porque eu gostei tanto do Bruno quanto do Caio. Um bom problema para você ter, né? Eu estava falando até com um cliente recente, os problemas de estágio eram, sei lá, 50 vagas, ele contratou 55, porque ele não queria perder aquelas pessoas. E é Legal. uma empresa que trabalha marca empregadora aí pelo menos uns 3 anos também. Então, obviamente, esse casamento, essa qualidade é muito melhor. Olha que bom problema que ter, você abrir orçamento para contratar mais pessoas, não empurrar aquele menos pior para o gestor. Não, mas esse aqui é bonitinho também, não, esse aqui também vai fazer o serviço, né? E aí provavelmente não vai dar certo ou vai dar mais ou menos certo. Como eu disse, em Employer Brand a gente eleva a régua. A gente quer nota 8, nota 9 já na largada, para desenvolver para o 9 e para o 10. Né? Esse é um pouco da nosso objetivo também como marca empregadora. Legal. Legal. Mensagem final para quem trabalha com EB. Essa aqui é a dica de ouro do Caio. Dica de ouro que eu falo sempre é estudar, conhecer, se aprofundar, né? Olhando, mesmo o site da EBB, lá o site ou redes sociais, tem um monte de case, um monte de inspiração, você fala, nossa, quero fazer um monte de coisa. É o que eu falo, você pode ter pressa, não, desculpa, pode ter ansiedade, mas não tenha pressa, porque a gente está falando de construção de marca, né? Sempre falo, tem clientes lá, fiz um EVP de um cliente que tem 90 anos de história, e levou, sei lá, 7 meses para construir. Assim, poxa, se vê os 90 anos sem, você pode esperar 4, 5 ou 7 meses, vai dar exatamente igual para construir um negócio que também, depois que não foi apresentado e tal, puxa, presidente do conselho, enfim, do conselho falou, caraca, nunca tive visto um treco desse e faz muito sentido, tipo, porque a área de negócio não conhece sobre employer branding. Então, quanto mais a gente souber, mais a gente se capacitar, mais eu consigo convencer, mais argumento eu vou levar, né? Porque eu estou preparado. Porque senão, mais uma vez, o que as pessoas vendem muitas vezes com o employer branding? Vamos fazer um kit mais legal. Vamos fazer uma açãozinha. Cara, não é açãozinha, não é fechar vaga, não é injeção de ânimo. A gente está falando de construção de reputação. Né? O trabalho é muito maior. E se você tem uma reputação boa, né? Mesmo quando tem esses layoffs, tem essas demissões em massa, tem empresas que passam. Ninguém sai falando mal, pode ver. Tinha no LinkedIn lá. Hoje eu fechei o ciclo, não sei o quê. Tem gente que desce além, tem um monte de gente que vai lá para frente, engaja muito mais. E tem gente que vai falar assim: puxa, mesmo sabendo tudo isso, a minha jornada foi muito legal e incrível. Né? Então, tem sempre os dois lados. Mais uma vez, volta a experiência que a pessoa teve, vai impactar na reputação. E outra, se a empresa daqui 2 anos volta a contratar, a pessoa, poxa, eu entendi que eu fui demitido no momento que precisava ter um ajuste ali de pessoas e tal, poxa, eu quero voltar para essa empresa. Isso acontece. Então, fora toda a questão comercial, questão de clientes, fornecedores, stakeholders, né? Então, a gente tem que pensar como marca em algo muito mais amplo.
Legal. Programa de alumni também faz parte de estratégia de EB? Programa de alumni, embaixadores, programa de indicação, programa de... Estou fazendo agora um programa de reconhecimento para uma empresa que quer reconhecer lá 1, 3, 5, 10, 15, 20 anos, enfim, várias datas específicas. Que é o que eu falo, reconhecimento super simples, lógico, não é nem... Ele é menos financeiro e mais um ritual, né? Para falar assim, poxa, estou feliz que você está aqui 1 ano, estou feliz que você está aqui 5 anos, estou mais feliz ainda que você está aqui 10 anos, né? Enfim, esse faz parte aí dos desafios de marca, não é desafio, mas de implementação de marca empregadora, e é o tipo da coisa que eu falei, você pode ter ansiedade, mas você não pode ter pressa, né? É o tipo da coisa que vem no ano 3, ano 4, muitas vezes. E essas empresas que eu falei, que trabalham há 4 anos, não necessariamente tem um programa de embaixadores definido ainda. Menos ainda vai ter um programa de alumni, que é uma coisa mais complexa, que dá um baita trabalho colocar de pé, fazer gestão, comunicado, mapear todo mundo, enfim. É um trabalho, mais uma vez, de longo prazo e para sempre, né? Não é nem longo prazo, ele é para sempre. Sim. Muito bom. Acabou. Já Já passou rapidinho. passou rápido. Boa. Quem quiser seguir aí, Caio, EBB, quais são os perfis, o arroba, site? Bom, se você quiser ouvir verdades, entra lá no Caio Infante, no LinkedIn, né? Você vê que eu falo o que eu penso muitas vezes. Boa. Pouquíssimo filtro. Quem quiser ver coisas mais fofinhas, legais, divertidas e, obviamente, educativas, né? No Employer Branding Brasil, redes sociais todas da Employer Branding Brasil à disposição de vocês. E contem comigo, se vocês precisarem. Eu também sou fofinho, às vezes, no meu LinkedIn, não sou só crítico. Boa. Muito bom. Meu amigo, obrigado de Valeu. novo por ter aceitado o convite. Excelente papo, como sempre. Ficaríamos aqui mais tempo conversando, mas chegou a hora. E é isso aí. Para quem ficou e quem, né, vai Obrigado aí assistir pela presença, é isso aí. depois, super obrigado. Valeu, Caio. Valeu, tudo de bom. Abraço.